Conte pra nós por que ex-treinador. Bem, infelizmente aconteceram alguns episódios alguns casos que hoje a gente precisa e a gente não pode falar tudo que pensa, né? Que eu não concordo. Mas eu fiz um post no meu Instagram pessoal, não tem nada da empresa e não estava no momento de treino com a seleção, porque a seleção ela vive de etapas, né? Ninguém treina, não é uma seleção permanente. Ninguém treina 2, 3 meses. Nós vivemos por etapa. A gente não estava em etapa de treino, mesmo se estivesse, eu estaria apenas falando a minha posição, a minha opinião, que eu sempre falei, né? Deixar bem claro. Sou católico, apostólico romano, vivo o evangelho, pelo menos tento viver, né? Tento o caminho da santidade, né? E sempre fui pró-vida. Sempre postei pró-vida. Sempre. E eu fiz um post do padre Paulo Ricardo, que é um padre santo, um padre que eu admiro demais, que eu acompanho muito. Fiz um repost dele. Mandei. E ele falava que a vida deveria ser vivida e aceita em qualquer ocasião. Desde a concepção, né? Desde a concepção. E foi até um repost, não foi algo que você pegou e você escreveu? Não. Que me representa, tá? Claro. Deixar bem claro, me representa. É um repost que me representa. E depois eu fiz um post da Madre Teresa de Calcutá, e que ela falava que a terra que aceita o aborto não é uma terra feliz, nunca estará aberta para o amor. E não satisfeito, eu fiz o terceiro post, né? Que eu fiz a mãe do Cristiano Ronaldo falando que um médico convenceu ela a não fazer um aborto, porque ela já tinha tomado alguns remédios e não teve sucesso. E o médico convenceu ela a não fazer um aborto. E eu postei isso porque era o quarto filho dela, ela não tinha condições financeiras. E o quarto filho dela nasceu o Cristiano Ronaldo. E a gente já sabe o final da história. E mudou a história da vida da família. Então, por isso, e entre outras coisas, eu acredito piamente na vida, sou pró-vida desde a concepção. E eu declarei isso no meu post. O que acontece? O esporte, ele é muito heterogêneo. Existe uma divergência cultural, social e religiosa muito grande, normal, principalmente num país como é o Brasil, um país totalmente democrático, né? Apenas eu pensava que era, né? Mas totalmente democrático. Heterogêneo a gente sabe que é. Demais, né? Mas depois disso, a gente sabe também que existem muitas ideologias de interesse. Ideologia de interesse. No esporte, na política. E o esporte é muito fervoroso isso. O que acontece? Existem alguns blogs, alguns pequenos, até sites, assim, pequenos que acompanham o basquete feminino. O basquete feminino já é pequeno no Brasil. É um nicho. É um nicho, assim, insignificante quase, né? Principalmente num período que vive o basquete feminino. E quando eu fiz esse post, existem essas ideologias de interesse que vai contra o que eu acredito piamente com meus valores, com minha fé, com o meu dia a dia, do que eu passo para minha filha, do que eu passo para minha família, do que eu passo para meus amigos, porque eu vivo, literalmente. E isso incomoda. Então, esses sites resolveram fomentar e distorcer completamente o meu post, que era pró-vida, falando e direcionando de forma negativa. O que acontece? As meninas do basquete hoje, elas têm um acesso à mídia muito baixo. A mídia do basquete não é como a mídia do vôlei. O vôlei hoje já está há quanto tempo? Medalhista olímpico. O basquete é menor do que isso. O basquete vinha muito forte desde Paula, Hortência, Janete, Adriana, entendeu? Ela vinha até 2000 parou. Esse período já vinha acabando a mídia e o acesso ao basquete. Então, e essas meninas, elas procuram sites pontuais que falem da vida dela. Um desses sites que eu falo que tem uma ideologia de interesse, o que fez? Fomentou distorcidamente a minha mensagem, que era pró-vida, e ele colocou o objetivo que ele queria, entendeu? Que não veio ao caso, porque para mim é insignificante. E as meninas morderam a isca. Eles fizeram numa pauta totalmente pró-vida, de uma pauta para uma pauta política, distorcendo completamente o que era a mensagem, e as meninas engoliram o que aconteceu. Aí, assim, é onde vem minha decepção. As meninas me conhecem, a gente estava no ciclo, no basquete feminino de 2019 até agora, 2024, e iríamos fazer mais 4 anos. Nossa, não era uma historinha... Crescendo. No basquete, na seleção, estou desde 2008, que eu tive o período masculino, nós fomos para a Olimpíada, e depois nós saímos e voltamos. Então, assim,
já tem uma consistência, todo mundo me conhece. Assim, Não chegou agora. Exatamente. Não cheguei no basquete ontem. Todo mundo me conhece, o que eu prezo, quais são os meus valores, a forma que eu trabalho, entendeu? Sem falar do que a gente faz na vida, porque a gente fala na quadra da vida, mas a prioridade da quadra é uma variável só: desempenho esportivo, profissionalismo. E eu falei que a intolerância ganhou do profissionalismo. Por quê? Porque a gente vinha num ciclo. Na verdade, pegamos o final do primeiro ciclo e o segundo ciclo olímpico crescendo, a seleção desenvolvendo muito, uma geração muito boa que a gente vinha preparando para ser medalhista olímpico, e jogaram tudo fora por uma intolerância religiosa, entendeu? Então, assim, basicamente foi isso que aconteceu. E as meninas, quando viram o post, fomentaram de forma negativa meu nome, e foi a decepção, porque elas me conhecem, sabem o que eu falo, o que eu faço. Fomentaram o quê? Nas redes sociais? Nas redes sociais, nos stories dela, falando literalmente da minha pessoa. Falando de forma negativa, atacando mesmo. Como se você fosse contra a vida delas, por exemplo. Como se fosse contra a mulher, muito pelo contrário, é uma proteção da mulher. E você tem uma filha, né? Tem uma filha, tem uma mulher linda e maravilhosa, uma filha linda e maravilhosa, tenho mãe ainda, imagina? E vivo no basquete feminino há 6 anos, entendeu? E muitas pautas que eu falo na vida, eu falo da mulher, protegendo a mulher. Muito pelo contrário, eu quero a proteção da mulher. E o esporte limpo e justo, é o que eu falo. E elas esqueceram tudo isso, não nenhuma, para dizer nenhuma, 2 atletas me ligaram. 2 atletas me ligaram, mandaram mensagem, te conheço, sei o que você faz. Uma falou, eu não concordo, até porque é lésbica e não é a favor do aborto, não é a favor da Provida, é a favor do aborto, da mulher ter a decisão dela. E eu respeito. Elas só precisam concordar que nós podemos discordar. E tá claro isso na sociedade, não só no basquete. O Brasil tem que ser assim, entendeu? E depois Mas ela te atacou essa? Não. Pelo contrário. Essas 2 que me ligaram foram 2 pessoas que, pelo caráter, você já vê que me ligam. E as outras que me atacaram são pessoas próximas que me conhecem, mas me atacaram, fizeram a escolha dela, entendeu? E eu fiquei... Isso foi na quinta-feira. Da quinta para sexta, eu recebi muitas mensagens negativas. Por quê? Porque o site que ela postou e que fomenta essa fase negativa, essa informação totalmente distorcida, são pessoas que não concordam com o meu ponto de vista. Beleza. Mas fomentaram de uma forma dizendo que eu estava indo contra a mulher, que meu Instagram, cara, assim, recebeu uma mensagem e eu fazendo questão de responder todos. Olá, tudo bem? Fique com Deus, Nossa Senhora te abençoe. Eu acho que você entendeu o post errado, você não está entendendo o post certo. Entende? E eu fiz isso. Por quê? Porque é uma coisa que eu vivo. E eu sempre falo de Deus, assim, eu sempre... Sabendo que nosso meio é um meio totalmente heterogêneo e sabendo que nós somos minoria, principalmente no basquete feminino, nós somos minoria, eu sempre converso sobre isso. Quem quer conversar, com pessoas próximas ou não, e eu dou meu ponto de vista. Agora, eu não posso dar meu ponto de vista no seu Instagram, foi fora da sua hora de trabalho. E elas podem dar o ponto de vista delas, então só serve... Se corrobora com a narrativa. Exatamente. Só pode ser a narrativa que elas formam. Eu não posso construir minha narrativa. Eu não posso dar o contraponto, porque assim, quando eu posto, eu não ataco ninguém. Mas eu dou o contraponto de alguma coisa. O contraponto é, reflita sobre isso. Eu sou pró-vida. Elas não são. Foi num momento bem polarizado, né, Diego? Que tava passando o projeto de lei lá. Isso, mas eu não falei hora nenhuma da PL. Nada, não falei na PL. Eu tenho minhas posições sobre a PL, entendeu? Na verdade, eu sou pró-vida, eu acredito desde a concepção, você não pode abortar. Em nenhuma situação. E eu explico por quê. Porque eu tenho casos na minha família, amigos que nasceram de uma violência sexual, que hoje são coordenadores de comunidade cristã, católica, que converte pessoas, eu tenho pessoas diretamente que me provaram que vale a pena viver, entendeu? Fora da minha família. Então, assim, é uma posição que eu tenho. E quando eu coloquei meu vídeo de posicionamento, eu fiz questão de colocar todos os posts, assim, todos os anos, porque eu salvei todos os posts. Deu mais de 50 falando de Deus, falando de Nossa Senhora, que eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, eu sou um católico. Não foi de agora. Desde 19, falando de aborto, que sou contra, pró-vida. Falei sempre. E eles, agora que pegaram como isca e elas engoliram, eles fomentaram. Aí, assim, da quinta pra sexta foi só a parte negativa, mas eu falo sempre, quando você mexe com as coisas de Deus, as coisas de Deus são pesadas, são fortes. E quando eles falaram que iria me demitir, a gente que é do esporte tem a famosa rádio peão, né? A rádio peão é aquela galera que
escuta o bafafá, já sabe o que vai acontecer, mas não tem nada oficial. Mas todo mundo já sabe que vai sair. Então a Rádio Peão chegou, me falou, fez, pode ser demitido aí. Falaram com o José Neto, que é meu parceiro. A gente quer falar, inclusive, dele. Contribui com... Que, assim, vive o que eu vivo, é meu amigo, meu irmão. Só pra situar, ele é o treinador. Treinador da seleção brasileira. Que pediu, né? Hoje é o ex também. Ele pediu demissão 5 dias depois, por conta desse caso, né? Exatamente. Ele pediu demissão por tudo que fizeram comigo e pelos valores que ele tem, os valores da vida dele vai contra isso. Mas ele conversou com você antes? Ele falou que ia pedir demissão? Não, já sabia. Neto é meu irmão. A gente trabalha 17 anos juntos. Criamos um vínculo familiar pelo profissional. Começamos profissional, mas imagina, trabalhando 17 anos junto é um casamento, cara, né? Sim. É uma vida. Só contextualizando pro pessoal de casa que, sei lá, caiu de paraquedas e não sabe do que a gente está falando. Então, pessoal, o Diego Falcão, ele é preparador físico, era preparador físico da seleção feminina de basquete. Ele foi demitido pela Confederação Brasileira, né, após a repercussão desse caso. Isso teve uma repercussão enorme. Gigantesca. A sua demissão. E aí o técnico, o José Alves Neto, ele pediu demissão, ele saiu da seleção feminina, da mesma seleção de basquete feminino, por conta disso, né? Exatamente. E como é que foi essa repercussão também? Isso também explodiu? Ele te ligou ali? Como é que, me ligou, foi? Ele conversou. Na verdade, quando a Rádio Peão começou a falar que nós íamos ser demitidos, ele conversou com o presidente e o vice-presidente. E com a diretora, que é a Roseli Gustavo, que também estava... Foi quem me anunciou que eu estava demitido. Quando ele falou isso, ele fez, isso aí vocês estão indo para um caminho muito duro, porque não pode ser esse caminho. É uma intolerância religiosa, estão tirando minha liberdade de expressão, entendeu? Uma censura. E eu falei tudo isso pra ele. Ele fez, vocês estão indo pra um lado que não vai ser legal, vai dar ruim pra vocês. Porque exatamente no ponto que nós falamos, só pode ser aceito um lado, um ponto de vista, o outro não pode ser aceito.